Olá, gente. Então, dando continuidade aqui ao tema da nossa disciplina de apresentação multimídia, gostaria de seguir passando mais algumas recomendações para que a gente tenha clareza do que se trata a disciplina, tá certo? Antes de qualquer coisa, o que é importante entender, gente? A importância do que se chama de briefing, planejamento e brainstorming. Lembra quando eu comentei com vocês que os softwares de apoio são importantes? Os softwares de apoio são realmente importantes, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar, certo? Qual é o diálogo que a gente vai estabelecer com o cliente que pediu para a gente fazer uma apresentação. Para quê? Para pegar informações a respeito do tipo de empresa, certo? Com o qual ele trabalha, certo? E o que ele quer oferecer para um público que irá consumir a propaganda do seu serviço, do seu produto. E essa propaganda na forma de apresentação multimídia, tá certo? Então, dando continuidade para que depois a gente mostre um pouquinho do PowerPoint, tá? Um pouquinho da apostila, tá certo? Eu gostaria de tratar ainda desse tema nesse momento da aula, tá certo? Então, importante não deixar de levar em consideração, tá certo? Que antes de qualquer coisa, uma boa apresentação multimídia necessita fundamentalmente de um bom briefing, seguido de um bom planejamento. Eu vou explicar agora, através de outros recursos visuais, o que é esse bom briefing, o que é briefing, tá certo? Um bom brainstorm também, com a equipe de planejamento e criação. Briefing e brainstorm. Briefing e brainstorm. Briefing é o conjunto de informações específicas que você pega com o cliente sobre a natureza do seu negócio. E não só sobre a natureza do seu negócio, mas como é que ele quer voltar o seu negócio para um ato de publicidade e propaganda para bem vender o seu serviço. Tá certo? E aí, no caso, você como apresentador multimídia, tá certo? Vai montar uma apresentação voltada vai construir essa apresentação a partir desse conjunto de informações que são oferecidos por meio do cliente, tá certo? Um bom brainstorm, o que acontece? Depois você pega todas as informações, você vai trocar ideias com a equipe de criação. A pessoa que vai fazer a pesquisa de mais dados sobre a empresa, depois que você se encontrou com o cliente, quem vai escrever o texto de cada fatia da apresentação, tá certo? Quem é que vai editar as imagens, tá certo? E fazer o planejamento de onde colocar cada uma dessas imagens, tá certo? Quem é que vai apresentar depois a peça multimídia, a apresentação multimídia para o cliente e depois para o público, né? Num evento ou numa palestra, tá certo? Esses dados são extremamente importantes, tá certo? Então vamos aqui primeiramente falar sobre briefing, tá certo? Briefing. Vamos acompanhar essa fala excelente aqui. Fala, gente boa, tudo bem aí? Seguinte, vou responder também uma pergunta de alguém que me mandou lá no Instagram. Inclusive, se você quiser me mandar alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo, mas se for alguma coisa mais secreta, você pode ir lá no meu Instagram, @RegianeToigo, que eu respondo em bola, valeu? Seguinte, perguntaram pra mim: Regiane, como fazer briefings? Regiane, como aí na Like vocês fazem briefings? E que briefings vocês usam? Bom, a gente faz muito briefing. Na verdade, a gente faz briefing de tudo. A pessoa pediu um negócio aqui, vai um briefing. E quando ela pediu um negócio que não tem briefing, a gente cria um briefing para aquele negócio que ela pediu. Porque é muito importante que a gente tenha as especificações do trabalho que a pessoa quer que seja feito, do que o cliente quer que seja feito, para a gente fazer certinho e até para a gente poder mostrar para ele: olha, você escreveu que queria isso, então a gente fez o que você pediu. Porque tem essa coisa, né? Às vezes não é por mal, mas a pessoa esquece que ela pediu uma coisa daquele jeito, aí a gente faz daquele jeito que a pessoa pediu, e depois não é daquele jeito que a pessoa queria na hora que a gente foi entregar o trabalho. Então, isso pode acontecer, isso são lapsos do ser humano, ninguém tá fazendo por mal, mas a gente tem que se prevenir. Como é que a gente se previne? Brifando por escrito.
Inclusive, tem uma coisa para contar aqui, bem íntima também da Like. Sabia que quando a gente faz uma reunião com o cliente, a gente grava essa reunião? Sim, a gente faz no Zoom. Por isso que eu não gosto muito de falar por telefone. Quando alguém vai falar por telefone, vai falar por uma ferramenta que não dá para gravar, eu já sinto um certo desconforto, porque gravar essa reunião é bem importante. Porque aí a gente pode voltar nessa reunião, a gente pode mandar a reunião para o cliente, às vezes o cliente, a gente manda o link para ele mandar para um sócio, para alguém que não pôde estar na reunião. Então, esse é um procedimento que a gente considera importante. Mas voltando aos briefings. A gente tem briefing quando a gente vai começar um trabalho, briefing inicial, daí a gente faz uma reunião, depois a gente tem briefing para quando a gente vai fazer o site, para quando a gente vai criar o conteúdo, para quando a gente vai fazer um e-book, para quando a gente vai criar uma imagem, para quando a gente vai criar uma campanha. É briefing que não acaba mais. E para quem vai se sentir ajudado por essa questão do briefing, que foi exatamente o que eu fiz com o rapaz que foi lá me perguntar no Instagram, eu vou mandar os nossos briefings para vocês. Sim, criadoras de conteúdo. Vocês estão entendendo? Então a questão do briefing é o seguinte: para todo serviço que você vai realizar, a primeira etapa a fazer é pegar o briefing, montar o briefing com o cliente. O que é isso? Sentar na mesa com o cliente e anotar todas as informações a respeito da empresa dele e da intenção dele na divulgação do serviço, certo? Que ele pretende. No caso, se você está propondo um serviço de apresentação multimídia, ele também quer isso. Mas ele quer montar uma apresentação ou para ele apresentar, ou para você, ou um parceiro seu, tá certo? Mas a ideia é o quê? Especificar todas as informações. A marca da empresa, cores, tipo de... as fontes utilizadas, qual é a história da empresa, quais os principais clientes, quais os principais concorrentes, tá certo? Ver quantos anos essa empresa está no mercado, ver qual é o público-alvo que ele quer selecionar para comunicar a apresentação multimídia dele, qual é o corpo de clientes que ele quer fazer isso. E aí a apresentação multimídia, ela também depende desse briefing. Só que o briefing ele serve para todo tipo de serviço multimídia que você vai fazer. Vocês estão entendendo? Todo tipo de serviço multimídia que você vai fazer supõe o briefing, tá certo? Então é bem importante avaliar as coisas nesses termos, tá certo? Então, um briefing seguido de um bom planejamento. Mais uma vez, o briefing é a maneira pela qual você pega dados do cliente para você fazer o seu serviço, entregar bem o seu serviço, de modo que o cliente depois não mande voltar aquilo que você entregou. Porque você registrou o que ele pediu, está obedecendo as coisas da empresa, né? Está obedecendo bem a estrutura da identidade visual, a marca, as cores, tudo bem direitinho. Tá? Não tem por que a pessoa reclamar depois quando você entregar o serviço, porque você está seguindo a organização das informações que foram passadas para você, tá certo? Só depois daí é que você tem a questão do brainstorm. Brainstorm que é tempestade de ideias. Você vai sentar na mesa com os colegas de trabalho e cada um vai definir qual é as principais ideias, selecionar, né? Fazer uma triagem dessas ideias e aí o serviço começa a ser realizado, tá certo? Aí a criação começa, tá certo? Então, vamos pensar sempre nesses termos, tá ok? Né? Briefing, planejamento, brainstorm. Briefing, planejamento, brainstorm. Para todo tipo de serviço. Quando você for para uma agência de publicidade no seu estágio, se for trabalhar com marketing, tudo vai ter que passar por briefing, tá certo? Independentemente do setor em que você se encontra, tá certo? Então vamos aqui. Uma coisa importante aqui, tipo assim, você tem que estudar direitinho a natureza da empresa para quando você for fazer a composição visual, as suas peças, a sua apresentação, não, né? Os seus slides tenham uma unidade, certo? Uma harmonia, certo? Uns com os outros, os slides uns com os outros tem que ter uma harmonia, mas essa harmonia também do conjunto, certo? Tem que estar em alinhamento, tem que estar bem ordenado de acordo com as necessidades da empresa, tá certo? Então, por exemplo, se tu tem uma marca de produtos ecológicos, tu vai usar o verde, tu vai usar um verde misturado a um marrom relacionado a papéis ecológicos, por exemplo, cores ecológicas, tá certo? Então você tem que estudar bem direitinho quais as cores da empresa e qual a filosofia da empresa, porque isso vai ser traduzido
nas imagens que você vai utilizar nos seus slides, nas fontes, nas cores das fontes, nos tons de imagem, tá certo? Nos recursos sonoros e visuais, tá certo? Mas vamos agora para a segunda parte, né, do serviço que a gente vai comentar, tá certo? A ideia de montagem de apresentações, tá certo? Vamos ver esse vídeo introdutório aqui, tá bom? Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo muito especial que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, atualmente nesse período, das pessoas falando: ai, claro, eu tô tendo que fazer apresentações online, PowerPoints pra apresentar à distância, não sei como é que funciona isso, não tô conseguindo e tal. E pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, as maiores universidades já falaram que o próximo período vai ser 100% à distância também, então essa é uma realidade que a gente tá tendo que enfrentar agora, e mesmo depois de quarentena, depois de pandemia, a gente sabe que a tecnologia tá aí, muitas vezes a gente tem que fazer essas apresentações à distância, né, online. Então, esse daqui é um vídeo muito especial porque ele é uma colaboração com o canal Slide Mestre. E sério, gente, vocês vão amar esse canal. O Léo, ele é muito fera em PowerPoint, em apresentação. Ele tem, tipo, 30 milhões de dicas lá no canal dele de como fazer PowerPoint, de como apresentar bem. Enfim, tem muitas dicas super legais. E a gente se juntou e resolveu fazer esse vídeo aqui, em que eu vou dar 5 dicas e ele vai dar mais 5 dicas lá no canal dele. Então, assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, o link vai estar aqui embaixo, vocês corram lá pro canal dele que ele vai dar as outras 5 dicas complementares a essas que eu tô falando aqui, tá? Então, acho que vocês vão gostar bastante, acho que foi uma proposta bem legal, espero que vocês aproveitem. E vamos para 5 dicas de apresentações online, como fazer PowerPoints lindos e funcionais para suas apresentações, tá? Observem como ela se apresenta, veja o tom da fala, simpatia, como ela quer cativar você e convencê-lo a procurar tanto o serviço dela quanto o serviço do outro rapaz, tá certo? Então, e o jeito dela, o despojado, é aquela, ela tá arrumada, mas ao mesmo tempo ela tá relaxada, tá? Para construir uma relação de simpatia. Observem também esses traços, não só a informação específica que ela quer passar, né? Não só as dicas de PowerPoint, observe a postura dela perante a câmera, certo? A câmera é importantíssimo, a gente já está avaliando esses youtubers, diferentes apresentadores, para você entendendo o jeito com que cada um deles se expressa, para você selecionar um tipo de postura específica na hora que você vai vender o seu produto, ok? Mas vamos continuar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Bom, e a primeira dica que eu vou dar pra vocês, antes de vocês colocarem a mão na massa, eu mostrar pra vocês como é que faz os slides, tudo isso, a primeira coisa é você ter noção do planejamento dessa sua apresentação. Não adianta nada você começar a fazer tudo jogado, tudo mais ou menos. Esse não é o intuito, né, se você quiser fazer uma boa apresentação. Você tem que parar e pensar em algumas coisas. Como, por exemplo, quanto tempo vai durar essa apresentação? Você vai ter uma aula inteira de 40 minutos para fazer ou são só 10 minutos? Uma coisa muito importante pensando em aulas online, né, em apresentações online. Vai ser uma apresentação interativa, que você quer a participação das pessoas, ou vai ser algo mais expositivo, que você vai simplesmente colocar ideias ali, sem ter o debate? E aí, em relação a isso, você quer um slide mais ilustrativo, então, sei lá, com gráficos ou com apenas alguns tópicos, ou você quer construir um slide que seja, de fato, informativo para quem está assistindo? Isso é importante a gente pensar, porque assim, agora, pelo menos da minha experiência com aula online, eu tô gostando bastante quando as pessoas fazem um PowerPoint com um pouco mais de informação do que faziam no dia a dia. Por que que isso acontece? Quando a gente tá presencialmente, né, com todo mundo ali te assistindo e tal, eu pelo menos achava muito mais fácil conseguir prender a minha atenção. Então eu gostava daqueles PowerPoints mais, enfim, com menos informações e tal. Mas agora, às vezes a gente tá só com a tela aqui do computador e é legal você ir acompanhando o texto que a pessoa está apresentando, por exemplo, por meio de tópicos ou de algumas frases do texto. Então, eu tô preferindo, por exemplo, atualmente, nas minhas apresentações de aula, do mestrado, enfim, fazer PowerPoints que são, de fato, mais informativos. Não é jogar, colar aquele bando de texto e ficar feio o PowerPoint, mas trazer algumas informações a mais que talvez eu não traria se fosse numa apresentação totalmente presencial. Então, gente, bacana, né? Ela falou de coisas importantes que vocês já podem anotar. Duração da apresentação, tá? O tempo da apresentação também já está no planejamento. Na hora que você vai, tá tudo pesquisado, já fez o briefing, coletou as informações. Duração da apresentação. Vai ter mais imagem, vai ter mais texto? É outra questão que ela fala. Você vai ter que decidir. Alguma coisa vai se revelar mais, tá certo?
é bom valorizar mais imagens dependendo do público, tá certo? E construir textos mais curtos, frases mais curtinhas, para complementar as imagens, tá certo? Gera-se o impacto pela imagem, mas o texto complementa, reforça. Mas você pode inverter também, como ela estava dizendo, vai depender do público, tá certo? Mas você não vai simplesmente pegar as informações e jogar lá, tá certo? A ideia é você construir uma narrativa, construir uma ordem de ideias, para que você cative melhor o seu público, tá certo? Isso, certo? Depois que você coletar as informações do briefing, depois que você terminou de falar com o cliente, você vai sentar na mesa para pensar esses termos. Duração, vai ter mais imagem ou mais texto, os tons de cores, os tipos de fontes, tá certo? Isso, são esses tópicos que você tem que começar a avaliar, ok? A partir daí é que você vai começar a montar o seu material, tá bom? O material técnico, né? O material nas ferramentas de produção de slides, tá certo? É só a partir daí. Outra coisa também que é muito importante de pensar, essa é uma apresentação que permite que você seja mais espontâneo, que tenha uma vibe mais divertida, ou é algo mais formal, mais sério, enfim. Isso também é algo muito importante levar em consideração. Você pensa se é para uma aula que você está fazendo isso, como é que é o professor, como são seus alunos, porque assim, se você conseguir colocar um tom mais divertido, mais interativo na apresentação, ótimo, porque isso online faz toda a diferença. Vocês aí, por favor, me digam. Vocês não estão de saco cheio de ficar vendo a apresentação que você fica assim, ó, a aula inteira, que você nem acompanha o que você está dizendo? Então, se você tiver essa abertura para conseguir fazer algo mais interativo, mais dinâmico e com um tom um pouco mais divertido, ótimo. Se você não tiver essa abertura, se for algo mais formal, ok, não tem problema. Então esse é outro fator muito importante também nessa primeira dica. E a segunda dica, eu vou contar pra vocês como eu faço pra conseguir baixar alguns elementos, algumas figuras pra compor os meus slides. Isso é muito legal, deixa muito mais atrativo. Como eu falei, tem que levar em consideração a questão da seriedade ou não da apresentação, mas se você tiver um pouco mais de liberdade, dá pra você brincar bastante. Bom, e pra você achar esses elementos, tem duas formas. A primeira é a forma que vocês provavelmente conhecem, né, que é você vir aqui em formas, e aí aqui você pode explorar, colocar essas formas que já vem, você pode colocar... Aqui ela vai dar algumas orientações específicas sobre PowerPoint que a gente vai aprofundar com o tempo. O que ela está dizendo aí, gente? Que é importante você também saber se você vai ser mais emocional ou mais racional na fala, tá? Antes de selecionar imagens, antes de ir para o programa, tá certo? Então vamos pensar nisso. Né? Vão ser mais divertidos ou menos divertidos? Vai depender do público. Quem é o público? É o público de jovens? É o público de... para quem é que você está comunicando? Você tem que conhecer o público. Joia? Isso é fundamental. E aqui ela está mostrando no PowerPoint como você cata imagens. Tá? Eu vou aprofundar isso com vocês mais adiante, tá certo? Mas vamos continuar aqui, tá certo? Abordando coisas importantes para vocês, né? A partir da fala dela. Tá bom? E aí eu vou aprofundando isso com vocês aos poucos, tá certo? Pra você usar. Então olha esse aqui que bonitinha. Vou salvar aqui a imagem, tá? Em alguma pasta. Vou pegar, vou jogar ela aqui pro PowerPoint e pronto, tá vendo? Ela já tá cortadinha, bonitinha, não precisa nem remover fundo. Se você quiser, se ela não estiver vindo com o fundo removido, você pode remover também por aqui, apertando essa opção, remover plano de fundo, mas quanto mais opções você achar que já tenham sido removidas, melhor. Aqui, além de transparente, outra coisa que você pode marcar também é aqui... Dica 1, no caso do uso do PowerPoint ou qualquer outro programa, pegar imagens sem fundo, tá certo? Em PNG, tá certo? PNG, tá? Imagens em PNG, se a imagem tiver fundo, você pode recortar através do PowerPoint ou através de outras ferramentas que a gente já vinha trabalhando em outras aulas, tá certo? Um tipo, ao invés de você deixar qualquer tipo, você pode colocar clip art, que aí são esses desenhos mesmo, né? Então mesmo que você tire PNG daqui, você pode deixar só televisão e selecionar clip art, ou colocar desenho linear também, que aí são só esses desenhos meio que pra colorir assim, enfim. Então esse é o momento realmente que você vai exercer a sua criatividade na construção dos seus slides. Legal, Terceira dica é relacionada às fontes que você vai usar na sua apresentação. Eu sei que se você quiser, você pode usar essas fontes que já são baixadas, que já vêm baixadas, né, no seu PowerPoint, não tem problema nenhum. Mas se você quiser fazer algo mais legal, mais inovador, que vai chamar mais atenção, eu vou mostrar pra vocês agora como faz pra você baixar, instalar essas fontes e usar. Tá, esses tópicos nós já conhecemos, né? Como você baixar a fonte e instalar.
a partir das outras disciplinas. A gente vai aprofundar isso mais para frente, tá certo? Eu gostaria de parar por aqui nesse momento, tá certo? E pedir para que vocês prestem atenção no seguinte fato. A apostila de vocês de apresentação multimídia estará disponível no Google Sala de Aula, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, certo? Essa apostila, tá? Daqui para frente, e vou trabalhar algumas características de uns programinhas importantes. Só que antes disso, tá certo? Eu quero que vocês se concentrem no seguinte, no seguinte, tá certo? Aqui, tá certo? Eu coloquei para vocês um site que você pode procurar briefings, tá certo? Aí você vai fazer a sua inscrição aqui, ó. Baixe os briefings que utilizamos na nossa agência Inspire-se. Você vai colocar o seu nome aqui, ó, tá certo? Vai colocar o seu e-mail e vai colocar o total desse valor aí, tá certo? E aí receber briefings. Você vai receber um conjunto de briefings, um conjunto de modelos, tá certo? De formulários que vem com questões que você pode adaptar, tá certo? Para, tá? Para a sua apresentação multimídia. Você vai receber um e-mail depois de fazer esse cadastro, tá certo? E aí você vai ter um conjunto de briefings, tá certo? Outra coisa importante, eu vou disponibilizar esse link para vocês aqui, tá certo? É conteúdo likemarketing.com.br, tá? Aí vai com o conjunto de briefings. Você entra, a primeira coisa que eu peço que vocês façam é isso, tá certo? A segunda coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Essa apresentação da aula de hoje foi nesse programa aqui, chamado Prezi, tá certo? Você vai digitar prezi.com, tá certo? Se você quiser conhecer um pouquinho, já pode ir tateando, é a dica que eu dou para você, tá certo? Prezi.com. E aí ele vai pedir para você entrar com o seu e-mail, tá certo? Se você não tiver cadastro, você entra com o seu e-mail. E aí vai montar a sua apresentação aqui. Tá certo? É outra dica que eu dou para vocês. Vou aprofundar o Prezi com vocês. Toda apresentação que vocês criarem vai ficar igual ao Canva. Fica como um projeto salvo, gravado aqui, tá certo? Fica bem legal, tá bom? Então, vamos dar um intervalo e aí daqui para frente eu vou mostrar um pouquinho da apostila e mais algumas especificações em torno do conteúdo das apresentações multimídia. Por enquanto, tá certo? É isso, tá certo? Tem um outro arquivo que eu vou passar para vocês, que é o arquivo de briefing, como é que você cria briefing. Vou dar um modelinho para vocês. Mas antes de qualquer coisa, vamos nos focar na apostila, que é o assunto que nós abordaremos daqui para frente. Tá? Vou mostrar como é que essa apostila está dividida, porque ela contém etapas de como é que as nossas próximas aulas vão prosseguir, tá certo? Infelizmente essa apostila trata só do PowerPoint, tá bom? Mas eu vou dar uma série de programas de programas complementares e aí a gente vai interagindo ao longo das aulas que seguem, ok? Muito obrigado e até já, tá?